Bom dia, seja bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez, mas você também que é de casa, sinta-se à vontade. Queria agradecer especialmente hoje ao Alan, aos meninos, Renan, Guto, Wagner. Gente, muito obrigado. Quando eu vou para Vinhedo e assisto um culto, ou mesmo vou só para visitar a Iba Viva, eu me sinto em casa, porque o André é meu pastor. Mas não só por isso. Hoje, pelo menos alguns dos meus melhores amigos estão lá também. Então, eu me sinto em casa, e eu queria que vocês se sentissem em casa também, fossem muito bem acolhidos. Obrigado, viu? Nós estamos estudando o livro de Josué. Estamos já nos aproximando do fim da série de mensagens. E eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 20. Josué, nós vamos ler o capítulo 20 inteiro, ele é um capítulo mais curto. Se você não trouxe Bíblia, não tem contigo, acompanhe na tela, o texto vai ser projetado. E diz assim, Josué 20, disse o Senhor a Josué, diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão o local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão. Pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer uma dessas cidades. Poderiam fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Vamos orar mais uma vez? Se você assim quiser, feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, descanse o teu coração. Faça das minhas palavras o teu clamor. Senhor, nosso Deus e Pai, é com muita humildade que nos achegamos a Ti. Humildade porque reconhecemos nossa limitação. Não só a nossa limitação moral, mas os limites do nosso entendimento. Para isso, precisamos do Teu Santo Espírito, para que possamos entender o que a Tua Palavra quer falar conosco. Pai, não nos deixe sair daqui da mesma maneira que chegamos. Que hoje possamos descobrir mais um cômodo, mais um espaço do nosso coração, que ainda não foi transformado pela Tua Palavra, e aguarda a Tua visita.
É no nome de Jesus que oramos. Amém. Um dos meus filmes preferidos é O Poderoso Chefão. E no primeiro filme da trilogia tem uma cena muito bonita, onde o Don Corleone, interpretado pelo Marlon Brando, excelente atuação, ele convoca uma reunião com os outros mafiosos para propor uma trégua. Porque o filho dele, mais velho, tinha acabado de ser morto por causa dessa disputa com os outros mafiosos. E aí ele convoca essa reunião e ele abre mão da vingança. E ele diz, eu estou abrindo mão da vingança, mas por motivos egoístas, porque muitos dos meus outros filhos ainda estão vivos. E eu não quero que essa guerra entre nós chegue até eles. Vocês já perderam um filho e eu já perdi o meu. Vamos parar por aqui. A vingança não vai trazer os nossos filhos de volta. E ele cumpre a palavra dele. Não o sucessor dele, mas até porque a gente está falando de um filme de máfia. Não é um grande exemplo moral para a gente. Mas eu acho interessante essa cena, porque vingança, ela só alimenta a violência. A vingança não tem fim. Se nós dermos ouvidos ao impulso enganoso que há no nosso coração em retribuir o mal que é feito a nós, isso nunca vai parar, a não ser que alguém abra mão da vingança. E talvez falar de vingança, especialmente tendo em vista o que a gente acabou de ler, pareça estranho aos nossos ouvidos por causa do contexto muito primitivo, muito antigo. A gente não vive esse tipo de realidade. Ninguém mais tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ainda que o termo possa parecer estranho, o sentimento de vingança é muito familiar. Porque hoje nós não nos vingamos, até porque, pelo menos esse nosso recorte social, não é exposto a situações como essa, onde a gente precisa reclamar o sangue de uma pessoa que matou alguém querido. Mas nós usamos a vingança de outras maneiras. Posso elencar algumas que eu, pessoalmente, testemunhei. Vi muitas vezes, por causa de um divórcio, mães colocarem seus filhos contra o pai. Vi muitas vezes pessoas muito especiais terem sua reputação manchada porque decepcionaram alguém. Vi empresas quebrarem por processos trabalhistas intermináveis. Será que isso é justiça? Será que isso é justiça? Será que o espírito que guia um movimento hoje tão forte das minorias, como o LGBT, o feminismo, o espírito que guia esses movimentos é um espírito de paz? É um espírito de harmonia? Ou é um espírito de vingança? Uma vingança social que se esconde atrás de um discurso de igualdade, de liberdade? A vingança, ela pode satisfazer o indivíduo, mas ela não é sinônimo de justiça. Porque a justiça traz harmonia. A justiça interrompe a lógica da violência, a lógica da retaliação.
Lembro uma vez, eu era criança, e quem me conhece sabe que eu sou péssimo em esportes. Paciência, não nasci com esse dom. Ou seja, minha pontaria é horrível, sempre foi. E a minha irmã tinha ganhado uma daquelas cozinhas de plástico, de brincar de casinha, sei lá, de boneca. E vinha com essa cozinha uns pratinhos assim. E obviamente aquele prato depois se tornou objeto de uma outra brincadeira, né? A gente ficava jogando e tal. E a gente tinha um terreno grandão na época, a gente morava no interior. E tava eu e minha irmã, né? Jogando, brincando. Duas crianças normais. E numa dessas que eu taquei, e ela estava longe até. E a minha pontaria é horrível, nem que eu quisesse, mas acertou bem no rosto dela. Não provocou nenhum estrago pior do que poderia ter provocado, mas antes que eu pudesse me explicar, o couro já estava comendo. Antes que eu pudesse dizer, não foi por querer, eu não conseguiria fazer aquilo, eu não tenho capacidade de mirar tão bem e acertar. A gente está lendo um texto de uma realidade muito precária, de um povo que está sendo separado para cumprir o propósito de Deus na história. A gente já falou sobre isso. Deus está separando um povo para si, para cumprir aquela promessa que ele fez para Abraão. A promessa do quê? De abençoar todos os povos da terra. O homem se desligou de Deus. Não é só porque o homem faz coisas pontualmente erradas. O homem se desligou. Ele decidiu viver por si. Ele encontrou em si mesmo o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E por causa disso, o engano tomou conta do coração do ser humano. E o ser humano começou a viver em pecado. Coisa muito importante. A Bíblia fala de pecado, mas ela se refere normalmente a duas situações. A transgressão pontual, mas a doença que aflige o coração do homem. Então não é porque você faz coisas moralmente boas ou aceitas pela nossa sociedade que você não é um pecador. Pecado é uma doença que exclui Deus da tua vida. E a humanidade sempre de mal a pior, e Deus tem uma brilhante ideia. Eu vou consertar as coisas de dentro para fora, com a separação, com a santificação de um povo para mim. Esse povo vai ser meu instrumento de juízo e redenção. E ele separa o povo de Israel através de Abraão. Esse povo começa a sua jornada, Abraão, Isaac, Jacó, depois a gente vai para o Egito, os 400 anos, o povo sai de lá, é libertado através da vida de Moisés, e o povo acaba passando um tempo maior do que deveria no deserto, porque não confiam na promessa que Deus fez. Então Deus fala, ok, vocês não confiaram, vocês acham que é muito difícil, vocês não entram, tudo bem, fiquem aqui no deserto, a próxima geração, os filhos de vocês, vão entrar na terra prometida, e é o que acontece no livro de Josué. O livro de Josué narra essa conquista, quando o povo de Israel toma posse daquilo que eles, sozinhos, não poderiam conquistar, porque não era um povo guerreiro, povo nômade, pastores. Por isso que nós vemos feitos fantásticos que só poderiam ter sido operados pelo próprio Deus. Então nós já olhamos a entrada do povo na terra, Jericó, a situação com Raabe, Acã, os gibeonitas. Já olhamos para a divisão das terras, porque chega no momento que se conquista boa parte da terra prometida. Aí Josué começa a distribuir os territórios. E aí o que acontece? Josué fala o seguinte, olha, eu ajudei vocês, sendo guiado pelo Senhor, a conquistar o grosso.
mas agora cada território vai ser gerido pela respectiva tribo que tomar conta desse território. Ah, mas não é bom, o território ainda tem cananeus. Presente é de graça, mas exige trabalho. A graça é de graça, mas exige tudo. E agora nós estamos diante de um outro momento. Um momento onde Deus não está só santificando o seu povo, mas está santificando o território, está usando o território para educar este povo. E o que está acontecendo aqui, ainda que pareça um pouco nebuloso ou pareça meio sem sentido para nós, reflete uma realidade superior e que vai ser manifestada no próprio Cristo. O que está acontecendo aqui? Se o sujeito matasse uma outra pessoa acidentalmente, alguns entendem aqui também que se inclui a própria legítima defesa, esse sujeito poderia buscar abrigo no que se chama de cidades-refúgio. Cidades, eu não sei se você pôde prestar atenção enquanto eu descrevia, são nomes estranhos, talvez passe batido, mas são cidades que estão espalhadas por todo o reino, com estradas bem construídas e bem sinalizadas. O sujeito que cometesse um assassinato acidentalmente, sem premeditação, poderia buscar abrigo nessas cidades refúgio. E elas não poderiam entregar o sujeito ao vingador, normalmente um parente da vítima. Enquanto essa pessoa permanecesse na cidade refúgio, ela seria cuidada, sustentada pelas autoridades e pela própria comunidade. Ali é como se fosse um território... É aquele negócio que a gente brincava quando criança, tinha o pique, não era? Era isso. A partir daqueles limites, a vingança não poderia ser operada. Só que o sujeito, ele ia esperar o julgamento. E caso ele fosse absolvido, ele ainda não poderia voltar para casa. Ele deveria esperar a morte do sumo sacerdote daquele período. E só depois que o sumo sacerdote morresse, ele estaria livre para voltar para sua casa. E o que pode passar desapercebido, mas quando nós estudamos um pouco melhor esse acontecimento, essa ordenança, que não é uma novidade em Josué, vem desde Números. Deus vem instruindo Moisés desde Números a separar as cidades com este propósito. Fica claro, quando a gente vai olhar outros textos, que a vingança não era ilegal. Ela não era contra a lei. Inclusive, se o sujeito desse bobeira e saísse da cidade refúgio antes da morte do sacerdote, ele poderia ser morto e o sujeito que o matasse por vingança estaria dentro da lei. Espera aí. Se é lei, se é permitido, por que ter cidades refúgio? Eu acho que esse princípio vale para a gente ainda hoje. Não é porque uma coisa ela é legalmente aceita pela sociedade que ela é justa. E Deus está ensinando isso para nós. Não é porque é juridicamente plausível, não é porque a nossa Constituição prevê que é justo.
E aqui Deus, usando o território que foi separado para o seu povo, que tem o propósito de operar esse projeto de reconciliação com ele, esse território que também é um território santificado para os seus projetos, esse território, essa divisão é usada de forma pedagógica para ensinar o povo que violência gera mais violência, que a vingança não traz a justiça. Porque a justiça só vem do próprio Senhor. E a Ele que pertence toda a vingança. Quando um sujeito abre mão da vingança, quando alguém abre mão da retaliação, essa pessoa não está sendo necessariamente um covarde. Se faz isso por causa de sua fé, faz porque confia que a justiça do seu Senhor é melhor do que a sua. Sabe qual que é a raiz, ou pelo menos o desdobramento mais básico do pecado? É o homem acreditar na sua própria justiça. Tem trechos muito bonitos, especialmente no Novo Testamento, quando Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. Ele diz assim, e o texto diz, para aqueles que confiavam em sua própria justiça, Jesus contou essa parábola. O estabelecimento das cidades, refúgio, é uma manifestação, é um reflexo do caráter de Deus. Ele está se revelando ao seu povo. É uma medida que aponta para uma realidade futura, superior, que será plenamente revelada em Cristo Jesus. E eu vou te dizer o porquê. Se você quiser, abra comigo em Hebreus. No capítulo 6. Se você nunca leu, eu te encorajo a ler esse texto em casa, porque talvez a cristologia mais bem desenvolvida ou a mais desenvolvida do Novo Testamento esteja em Hebreus. O autor de Hebreus, ele faz todo o link do Antigo Testamento com o Novo. E a gente vai ler Hebreus 6, do 13 ao 20. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por detrás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Poxa, Lipe, a gente
A gente não vive essa realidade retrógrada, essa realidade primitiva, onde sangue exige sangue. Nós temos advogados, nós temos uma legislação, uma constituição, nós temos um Estado forte. Mas a vingança ainda mora no nosso coração. E como eu disse no começo, existem outras maneiras de se vingar. Inclusive, através da própria lei, muitas vezes. Eu me preocupo com a igreja. Eu me preocupo com uma igreja que não é capaz de perdoar. Eu me preocupo com uma igreja que guarda rancor. Eu me preocupo com uma igreja que concorda com tudo que é dito no púlpito, ou tudo que é lido, mas quando chega a sua vez de viver essa realidade, se esconde atrás de desculpas muito fracas, como, mas é difícil, eu sou um ser humano, sou pecador. Mas não é fácil, né? Ou é muito complicado, né? Seguir a Jesus é difícil, né? Estamos tentando. Gosto muito da frase do mestre Yoda para o Luke Skywalker no episódio 5, quando ele diz o seguinte, pede para o Luke levantar lá com a força, né? A nave que está no pântano, ele fala, é muito difícil. Fala, é difícil só na sua cabeça. Vai lá. Tá bom, eu vou tentar. Ele fala, não. Tentar não. Ou você faz, ou você não faz. Eu me preocupo com a mediocridade da igreja, que se acomoda em pensar que igreja é uma instituição onde a gente vai para assistir uma programação preparada para nós. Eu me preocupo com uma igreja que não vê no seu próximo uma oportunidade de encontrar com o próprio Jesus. Eu me preocupo com uma igreja que não está preparada para receber o pecador. E a verdade é que depois de uma longa jornada, de muitos anos, desenvolvendo essa caminhada com o próprio Jesus, às vezes a gente pode se enganar e achar que somos melhores do que realmente somos. E a gente corre o risco de olhar de cima para baixo, para aqueles que chegam e chegam quebrados. Em todos os sentidos. Me preocupo com uma igreja que se relaciona só com quem eu gosto de me relacionar. Mas essa pessoa não é muito o meu estilo. Essa pessoa não... A gente não tem muita afinidade. Eu me preocupo com uma igreja que acredita que amor é sentimento. E não um compromisso. E eu estou dizendo isso porque eu corri o risco, ao preparar esse sermão durante a semana, de achar que a igreja pode ser um refúgio para as pessoas desesperadas lá fora. A igreja como organização. Mas não. A igreja como organização, ou até mesmo como comunidade, eu acredito que não seja o refúgio. Tanto o refúgio como os sumos sacerdotes são incorporados, como a gente acabou de ler, pelo próprio Jesus.
é Ele quem traz sobre si o castigo que era destinado a mim e a você. É Ele quem nos protege do direito do vingador de exigir sangue. E não tenha dúvida, sangue pede sangue. O que Deus está fazendo com as cidades refúgio, Ele não está dizendo que o sangue não precisa ser derramado. Ele está dizendo sim que a família da vítima merece justiça, mas a morte que vai ser dada em favor deles não é a morte do assassino, é a morte do sumo sacerdote. Essa morte vai pagar o preço e vai permitir que o assassino volte para casa. E eu acredito que nessa transposição de cenários, é aí onde a comunidade, o corpo de Cristo, a comunhão dos santos se encaixa. Nós somos a casa. Porque esse é o reino de Deus. E essa casa não pode olhar para o sujeito que tem Jesus como seu Senhor, consequentemente, nele foi justificado. Não pode olhar para esse sujeito, não pode receber esse sujeito com vingança e acusação. Porque o trabalho do sumo sacerdote é intermediar a relação do povo com o próprio Deus. E é isso que Jesus faz na cruz. Recebe em si o cálice da ira de Deus. E eu preciso te dizer isso, Deus se ira, tá? Deus é um Deus passional. Porque ama. É justo. Porque ama. E a justiça precisava ser feita, e foi feita. No próprio Cristo. Essa cena do capítulo 20 aponta diretamente. Os leitores e os escritores do Novo Testamento viam nessa cena o próprio Cristo, refugiando e reconciliando o pecador com o próprio Deus. Não podemos correr o risco de receber o pecador e ver nele apenas o pecado dele, apenas os defeitos. Os defeitos são óbvios. Você não precisa ser uma pessoa inteligente para perceber o defeito da outra pessoa. É muito fácil. Os defeitos são óbvios. Os pecados são óbvios. Agora, é preciso um coração transformado pelo próprio Cristo para olhar para o pecador e não ver mais o pecado, porque o pecado foi deixado na cruz. Cristo não intermedia somente a relação do povo com Deus, mas Ele intermedia a nossa relação. E quando eu olho para você, quando você que vem na minha sala durante a semana, desabafar o coração, falar daquilo que você tem feito, das coisas que desagradam a Deus, eu não olho para você e vejo o seu pecado. Eu vejo Cristo. Porque da mesma maneira que o seu pecado foi levado para a cruz, o meu também foi. E eu não posso mais ser visto pelas minhas transgressões. A gente precisa entender o poder reconciliador do Cristo ressurreto. A igreja não é só uma desculpa para as pessoas se reunirem e baterem papo. A igreja é um projeto de Deus para a redenção do mundo. Como no passado foi o povo de Israel. Mas essa igreja não será plena se os relacionamentos não forem plenos.
Se nós, quando olharmos para o irmão que senta do nosso lado, se a gente só enxergar o defeito que há nele, a falta que há nele. Só um coração transformado, ao olhar para o irmão, enxerga o Cristo. Isso é inédito na história. Isso é transformador. Paulo vai dizer em Efésios que nós devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Ele é o regulador das nossas relações. Jesus diz no Evangelho de João, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. E se vocês se amarem, como eu vos amei, todos vão saber que vocês são os meus discípulos. Não adianta você ser fiel à sua esposa. Não adianta você ser honesto no seu trabalho. São coisas muito boas. Mas se você não conhece o amor de Cristo, o amor ágape, o amor que se entrega totalmente e se compromete incondicionalmente, você não conhece a Deus. Palavras do apóstolo João na sua primeira carta. Então talvez agora você esteja pensando lá no seu íntimo. Acho que se bobear eu não conheço Deus. Ótimo. Se você chegou a essa conclusão, a gente começa daí. Porque pior do que não chegar a essa conclusão é você não amar, mas achar que ama, achar que faz tudo certo, achar que é uma boa pessoa e por isso merece um lugar lá no céu. Jesus Cristo é o seu refúgio e o seu sumo sacerdote. Ele tomou o seu lugar no castigo, para que você pudesse voltar para casa. E o corpo dele, a manifestação física de Jesus neste mundo, que é a igreja, sua comunhão, não pode olhar para o pecador e ver o pecado. Não pode negar o perdão que não lhe foi negado. Senão é uma mentira. E, gente, é muito fácil abrir uma igreja. Muito fácil. Não é à toa que é um bom negócio para muita gente. Sei lá, pessoa jurídica. Tinha até político, né, com pessoa jurídica de instituição religiosa aberta em seu nome, que ele usava para lavar dinheiro, não tinha? Recentemente saiu, assim, uns tempinho atrás. É fácil. Isso é fácil. Isso não é igreja, pelo amor de Deus. Você dedicar parte do seu domingo é muito pouco. É muito especial e muito poderoso se a gente puder cultuar juntos. Mas se você acha que a igreja acontece das 11 ao meio-dia e meio, se a primeira coisa que você faz quando acaba o culto é pensar em ir embora, e você não se dedica nem a ouvir o teu irmão do lado, a conhecer uma nova pessoa, e você acha que as únicas pessoas com quem você tem que se relacionar são as pessoas que você já ama, que você já gosta, isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. Porque a medida do amor, segundo o evangelho, é o amor ao inimigo, ou seja, amor àquele que não fez nada para merecer o meu amor. Pelo contrário, talvez tenha até me prejudicado. Essa é a medida do amor daqueles que são filhos de Deus. E Jesus diz, aqueles que amam os seus parentes, os seus amigos, ótimo. Mas isso
Os pagãos fazem, os fariseus fazem. Qual que é a diferença do povo de Deus? É o povo que abre mão da vingança. É o povo que conhece o perdão de perto. É o povo que confia numa justiça que não a sua. Por isso pode se submeter ao inimigo e ao perverso. Porque tem no seu Senhor a sua esperança. Nós precisamos ter o nosso coração transformado para conhecer a Deus, para poder amar como o Filho dele nos amou. E a Bíblia define o que é o amor. Novamente, o apóstolo João, na sua primeira carta, nisso vocês vão conhecer o amor. Cristo deu a vida por nós. Então agora você deve dar sua vida pelo seu irmão. Claro, se você procurar no Google a definição de amor, vai começar com um afeto que há entre amigos, entre familiares. A segunda definição como é que é? Atração sexual. Definição do Google. E a gente crê que amor é isso. Esse que é o problema. A gente tem um problema semântico. A gente não discorda de que devemos amar as pessoas, só que a gente acha que o amor é produto de um sentimentalismo ou de uma confusão emocional, enquanto que a Bíblia define perfeitamente bem o que é o amor. E o amor é, primeiro movimento, Cristo em nossa direção, quando dá a sua vida. E o segundo movimento, que é indispensável, você dá a sua vida, dedicar sua vida ao seu irmão. Encontrar a alegria na comunhão. Porque Cristo já é o nosso refúgio e o nosso sumo sacerdote. Mas aqui, essa é a minha casa. Vocês, mesmo os que eu ainda não conheço, se vocês estiverem em Cristo, você é minha casa. Por causa do sacrifício do nosso Mestre e do nosso Senhor. Esse tipo de amor mudou a história do mundo, dividiu a história entre antes e depois de Jesus. Foi o amor que permaneceu nos discípulos de Jesus e que continua transformando o mundo de uma maneira sutil. Poderosa, mas sutil. Não é de uma maneira marqueteira. Não é com muitas luzes. Não é com muito dinheiro que Deus transforma o mundo, não. É com esse movimento, desse amor incondicional, que não permite a gente ver no outro apenas mais um pecador. Mas nos ensina a encontrar no outro o próprio Jesus. E quem sabe, com a misericórdia de Deus, Ele encontrar em nós o mesmo Cristo. Amém?